E aí, pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de educação física, mais uma semana, né, de aulas online. Hoje, correção de atividades, conteúdo novo. E antes de eu passar o conteúdo novo, vamos corrigir as atividades da semana passada. Lembrando que semana passada a gente trabalhou o tema capoeira, né? Uma atividade tão bonita, tão rica em cultura, que faz parte da nossa formação como nação, da nossa formação como brasileiro. Vamos corrigir as atividades primeiro, tá? A número 1, qual a origem da capoeira? A origem da capoeira é no Brasil, tá? E quem criou foram os escravos, tá? Que vieram da África, tá bom? Então, resposta da número 1, Brasil, criada através dos escravos que vieram da África. Número 2, qual era o objetivo inicial da capoeira? O objetivo inicial da capoeira era os escravos se prepararem para a luta e a resistência contra os seus senhores de engenho, os seus feitores, né? Então essa é a resposta da número 2. Os negros se preparar para poder lutar, para poder ter resistência contra os feitores e os senhores de engenho. A número 3, qual é a capoeira atual que preserva sua forma mais tradicional? A resposta número 3 é a capoeira Angola, né? Capoeira Angola é a capoeira que preserva as ideias da capoeira que foi criada pelos escravos, né? Há muitos anos, há 200 anos atrás. Por que a capoeira chegou a ser proibida no Brasil? Ela chegou a ser proibida no Brasil porque ela era usada, né, por malfeitores, por marginais, como uma forma de luta de gangues, de luta de marginais aí na rua. A número 5. Por que bandidos e malfeitores eram chamados de capoeiras no século XIX? Porque com o fim da escravidão, né, muitos negros foram para as cidades. Só que a cidade não tinha condições de acolher. O nosso sistema social era muito precário, né? Não tinha emprego, não tinha como acolher todos os negros todos os escravos que foram libertados. E muitos desses escravos se tornaram malfeitores, se tornaram bandidos, marginais. Tá? E por eles lutarem bem capoeira, né, eles a usavam usavam para expressar isso, né, eles passaram a ser apelidados de capoeira. Né? Essa pergunta 5 ela é ligada ao número 4, uma tem relação com a outra, beleza? Qualquer dúvida, podem me chamar e me perguntar aí para a gente esclarecer, ok? Pessoal, o conteúdo de hoje e na turma de vocês é um conteúdo muito importante, que é uma coisa que eu falo muito, desde quando vocês estão lá no primeiro, no segundo ano, que é a questão da cooperação e competição. Primeiro, vamos entender a diferença entre um jogo cooperativo e um jogo competitivo. Um jogo cooperativo é onde não existe um contra o outro. Existe todo mundo trabalhando em equipe para atingir o mesmo objetivo. Não existe um querendo vencer o outro. No jogo competitivo é o contrário. O jogo competitivo é um contra o outro. É um querendo vencer o outro. Um buscando derrotar o outro. Pois bem, essa é a diferença entre competição e cooperação. Jogos competitivos e jogos cooperativos. Mas é uma coisa que eu tenho estudado bastante, porque, como eu disse, já são quase 20 anos lecionando educação física nas escolas. E é um assunto que eu sempre difundi essas duas coisas. Eu acho que hoje, no mundo de hoje, na nossa sociedade de hoje, é muito importante a gente entender essa questão da juntar a competição com a cooperação. Porque eu acredito, como eu disse, são 20 anos de experiência, eu acredito que os dois estão muito juntos o tempo todo. Que eu acredito que o sucesso, que a forma correta
de ensinar vocês, de preparar vocês para o mundo lá fora, é entender os dois. Entender que os dois caminham junto. Como assim? Como que a gente compete, mas ao mesmo tempo é cooperação? Por exemplo, vamos imaginar um jogo de queimada. Um jogo de queimada é um jogo que tem competição, porque tem uma equipe querendo vencer a outra. Porém, dentro de cada equipe, a equipe só vai conseguir vencer se lá dentro tiver cooperação. Se uma equipe cooperar com a outra, se um membro da equipe, todos os membros da equipe cooperarem uns com os outros, né? Então, a chance de sucesso é maior para você conseguir derrotar a outra equipe. Então, existe uma cooperação dentro da própria equipe e existe competição contra a equipe adversária. Então, eu sempre acreditei que o sucesso para preparar vocês para o mundo lá fora é vocês entenderem isso. Que o trabalho em equipe é a melhor forma, é a forma mais eficiente de você competir no mundo lá fora. Não só no esporte, mas de você... O mundo hoje é um mundo que está cada vez mais competitivo, né? A gente precisa, no nosso trabalho, por exemplo, e a gente tem... Ah, professor, mas a gente tem 10 anos, a gente tem 9 anos, tem 11 anos. Sim, mas vocês vão chegar lá. E a gente está aqui na escola para a gente aprender a conviver com isso. A gente está aqui na escola para a gente preparar também para o mundo lá fora. E eu acredito que a forma mais eficiente de encarar o mundo lá fora é através do trabalho em equipe. Para a gente poder competir com as adversidades que nós vamos ter lá fora e vencer nossas adversidades. Mesma coisa, por exemplo, no jogo de futsal. O jogo de futsal é uma equipe querendo derrotar a outra, competição. Mas para uma equipe ter mais chances de derrotar a outra, precisa dentro da própria equipe ter um trabalho cooperativo entre os seus membros. Os jogadores da mesma equipe precisam cooperar uns com os outros, tá? E principalmente aprender a competir. Uma coisa que o professor fala muito para vocês, que às vezes tem gente que sai chateado, tem gente que sai nervoso quando perde, e perder realmente é muito ruim, né? Mas a gente precisa entender também que acontece, que a derrota acontece, e quando ela acontece, a gente precisa saber lidar com ela. A gente precisa saber entendê-la e usá-la para que a gente possa melhorar. E principalmente entender que não vale de tudo para vencer. Que quando a gente tiver que vencer, a gente tem que vencer do jeito certo, cumprindo as regras, sendo honesto. E a gente sempre fala muito disso, né? Eu já tenho 4 anos aí que eu estou dando aula para vocês, e eu falo sempre sobre isso para vocês, né? E graças a Deus a gente tem melhorado bastante, vocês têm melhorado bastante. É lógico que... Então, entendam isso. Entendam que... Primeiro, eu quero que vocês entendam essa diferença entre cooperação e competição. O jogo cooperativo é aquele jogo onde não tem competição, onde não é um contra o outro. E o jogo competitivo é aquele jogo que tem competição, um contra o outro. Mas, ao mesmo tempo, entender que os dois andam juntos, tá? Eu estou deixando o material em anexo, um pequeno texto sobre isso tudo que eu falei para vocês, com 4 questões, tá? Na número 3, cite 3 exemplos de jogos de competição que você conhece. A gente faz muitos na educação física, tá? Mas vocês vão perceber, por que eu coloquei assim? Porque vocês vão perceber que em todos os jogos de competição que vocês colocarem aí, precisa da colaboração, da cooperação entre os membros de uma equipe para vencer a outra, tá? Mesmo esportes individuais, o tênis, o esporte individual, o tênis, a Fórmula 1, né, que é a corrida de carro, todos também têm cooperação entre a equipe, porque tem preparador físico, tem técnico, etc, etc. Certo, pessoal? Boa aula, façam as atividades, tirem foto, postem no Cinec Digital. Mais uma vez, deixo aqui reforçar que estou com saudade de todo mundo, saudade das nossas aulas presenciais. Fiquem com Deus, qualquer dúvida é só chamar o professor que eu estou à disposição. Bom, tchau, beijo no coração.